Enquanto ela vai testando aí, eu não posso já começar a passar o vídeo? Já há 5 minutos, né? Vou fazer a abertura oficial, então. Quando ela conseguir, ela nos dá um joinha aqui, né? Então, depois de 5 minutos de Ai, eu não tolerância, tô conseguindo. sim, te ouvimos, Regiane. É, daqui aos pouquinhos ela vai se entendendo ali. Bom, então eu declaro aberta a sessão, né? É um prazer enorme tê-las aqui neste fim de evento, né? Poder trocar um pouco a Thaís. A gente de vez em quando se encontra nesses eventos, é sempre um prazer poder ler seus trabalhos, poder trazer para a roda. Rosana, satisfação também em conhecê-la hoje, né? Ou ao longo da semana, que a gente já foi trocando umas mensagens. É, então, seguindo o protocolo do SEMEAD, a gente espera é, fazer essa primeira rodada de apresentações. O primeiro trabalho intitulado Negócios Circulares, Motivações, Identidade e Capacidades Dinâmica para o Empreendedorismo Circular. Então, o vídeo, né, de 8 minutos e 31 segundos vai ser passado. Em segundo, a nossa apresentação e em terceiro a professora Regiane, então vai estar com a palavra, acho que já online funcionando. Obrigado, Rosana, pelo suporte e, por favor, solta a Thaís para a gente ouvi-la novamente. Olá, pessoal. Espero encontrá-los todos bem. Eu me chamo Thaís, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em administração da UNOESC, do campus Chapecó, de Santa Catarina, e estarei apresentando para vocês nesse momento o artigo intitulado Negócios Circulares, Motivações, Identidade e Capacidades Dinâmicas para o Empreendedorismo Circular. Esse artigo foi desenvolvido em parceria com os professores do programa Graciele Tonial, Carlos Eduardo Carvalho e Simone Sé. Bem, o processo de exploração de oportunidades relacionadas à economia circular é denominado empreendedorismo circular, que consiste em uma abordagem do campo do empreendedorismo que se alinha aos princípios circulares. Se tem um entendimento, né, a partir da literatura, de que a implementação da economia circular requer o desenvolvimento de novas capacidades organizacionais. E nesse contexto, as capacidades dinâmicas são postas como fundamentais para difundir a circularidade nas organizações e, consequentemente, né, para desenvolver o empreendedorismo circular. Pressupõe-se, né, além das capacidades dinâmicas, que a adoção de princípios circulares requer um espírito inovador e empreendedor, indicando que o empreendedorismo é um fator-chave para o início de negócios circulares. Então, alinhado às capacidades dinâmicas, esse espírito empreendedor pode facilitar o surgimento e a implementação de modelos de negócios circulares. Então, a partir, né, desse contexto, nós definimos o objetivo do nosso estudo, que consiste em explorar como as capacidades dinâmicas contribuem para o empreendedorismo circular na indústria de produtos ecológicos, analisando motivações e aspectos da identidade empreendedora de empreendedores circulares brasileiros. Nós buscamos, com esse estudo, responder às seguintes perguntas de pesquisa. Quais são as motivações e aspectos de identidade empreendedora dos empreendedores circulares brasileiros que atuam na indústria de produtos ecológicos? E também quais capacidades dinâmicas podem contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo circular na indústria de produtos ecológicos? O uso dessa teoria, né, da teoria das capacidades dinâmicas no contexto da economia circular é muito recente, então justifica a escolha, né, proposta pelo nosso artigo de alinhar esses dois construtos. O nosso estudo ele busca também preencher uma lacuna que se relaciona com o entendimento das capacidades dinâmicas voltadas efetivamente para a circularidade. E por se tratar de um tema emergente, né, o empreendedorismo circular
ainda é um campo com poucos estudos, né? Ele é relativamente novo, e a maioria dos estudos se concentram no norte global. Então, com o nosso estudo focado no ambiente brasileiro, né, no cenário do Brasil, a gente também tem essa contribuição em relação ao entendimento do empreendedorismo circular no hemisfério sul. E a escolha da indústria de produtos ecológicos também se alinha, né, com a questão de esta ser uma indústria alinhada aos pressupostos da sustentabilidade e da circularidade. Bom, para pontuar, né, o referencial teórico que sustentou todo o desenvolvimento do nosso estudo, nós nos baseamos nesses 3 aspectos principais, né? Quando nós olhamos para o empreendedorismo circular, nos baseamos principalmente no estudo de Zucchello e Urban. Quando falamos de identidade e motivação empreendedora, nós utilizamos alguns estudos da literatura que levantam, né, e elencam algumas características de identidade e motivação. E quando analisamos capacidades dinâmicas, utilizamos como base os estudos de Thysse, sobretudo em relação aos microfundamentos das capacidades dinâmicas, né, que consistem na detecção, apreensão e reconfiguração. Para o desenvolvimento desse nosso estudo, nós realizamos um estudo de caso múltiplo com empresas circulares brasileiras da indústria de produtos ecológicos. Portanto, a nossa pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa e nós utilizamos, então, como técnica de coleta de dados, as entrevistas. Foram aplicadas 15 entrevistas com gestores e fundadores das empresas, né, da indústria de produtos ecológicos, as quais foram gravadas, transcritas e analisadas mediante análise de conteúdo. Visando a triangulação de dados, né, para complementar a nossa análise, nós também realizamos coleta de dados, né, sobre descrição do negócio, missão, visão e valores das empresas nas redes sociais das mesmas. Todas as análises, né, elas foram realizadas com o suporte do software Atlas TI, o qual foi utilizado, então, para categorização, né, construção de gráficos, tabelas e tudo que envolveu a análise dos nossos dados. A partir da articulação, né, dos resultados das entrevistas e do que foi coletado nas redes sociais, foi possível sintetizar os nossos achados em um framework teórico, empírico e exploratório. Então, nós podemos observar que o empreendedorismo circular, ele bebe de outras fontes, né, especialmente do empreendedorismo social, ambiental, que se relacionam, por sua vez, com o empreendedorismo sustentável. Nós observamos entre os empreendedores características de motivação relacionadas principalmente à educação ambiental, ao impacto ambiental positivo, a se tornar um agente da mudança, a ter a sustentabilidade como um propósito, o que se relaciona bastante com a motivação de trabalhar com o que acredita, e também a geração do lucro foi uma motivação, né? Sobretudo quando os empreendedores observavam uma oportunidade no mercado. Em termos de identidade, nós verificamos a interação com a comunidade, a promoção de mudanças socioambientais, o crescimento de negócios lucrativos, né? Indicando que dentro da identidade há aspectos sociais, ambientais e também econômicos, indicando, portanto, né, uma identidade híbrida entre os empreendedores circulares. Em termos de capacidades dinâmicas, nós observamos e destacamos no nosso framework as mais latentes, né, as mais frequentes na nossa análise. Em termos de detecção, observamos monitoramento de mercado, interação com clientes e fornecedores e a identificação de lacunas, né, de oportunidades de mercado. Em termos de apreensão, a colaboração, editais e programas de fomento à inovação, capacitação de recursos humanos e a inovação no modelo de negócio foram as mais frequentes. Na reconfiguração, que foi a capacidade de dinâmica de menor frequência, nós observamos a reestruturação organizacional, sobretudo em períodos pandêmicos, né, da pandemia, e a atualização das tecnologias. Toda essa articulação promoveu o desenvolvimento do empreendedorismo circular, né, de características do empreendedorismo circular, que consistem principalmente no aumento da produtividade dos recursos, na preservação do capital natural e da promoção de valores éticos, suportados sempre por negócios lucrativos.
Então, os achados da nossa pesquisa, eles apoiam que as capacidades dinâmicas contribuem, de fato, para o desenvolvimento dos negócios circulares e impulsionam os empreendedores a alcançarem as suas aspirações, as suas motivações pessoais. Nós demonstramos que a economia circular, o empreendedorismo circular e as capacidades dinâmicas são conceitos interligados na prática, e observamos que a motivação e a identidade empreendedora parecem influenciar as tomadas de decisão e, consequentemente, as características, né, as capacidades dinâmicas, aliás, mais observadas na nossa amostra. Aqui eu trago um pouquinho das referências que nós utilizamos na apresentação. Agradeço pela atenção de todos e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Parabéns, Thaís. Uma ótima apresentação, né? Calma, com a serenidade de quem sabe o que fez, né? Lendo o seu trabalho, a gente vê que vai muito além do que os 8 minutos permitem, né? Mas vamos chamar agora a Regiane para ver se já nos escuta. Sim. Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Opa, agora sim. Obrigada. Bem-vinda, Regiane. Testa de novo o seu microfone. Estão me ouvindo certinho? Eu entrei, Bacana. eu acho que eu não sei se vocês estavam me ouvindo, mas eu não ouvi absolutamente nada. Não, nem a gente te ouvia e dava para ver que você também não estava nos ouvindo. Bom, mas agora sim, 100%, tá? Então, meu nome é Jorge, eu estou aqui moderando a sessão, tá, Regiane? A Rosana está no suporte para passar os vídeos. Eu gravei vídeo, sou o autor, o coautor do segundo trabalho. A Thaís gravou vídeo, é a autora do primeiro trabalho. Mas a Regiane, que é a autora do terceiro trabalho, vai apresentar agora, né? Eu subi um vídeo de 6 minutos agora, mas se não der certo da Rosana verificar aí, eu apresento, sem problema nenhum. Não, Já não vai dar nenhum. Não, atualizou para não, você, não, não Rosana? atualiza, não. Para o meu não atualizou. Eu acho que eles já zeraram antes Tá, é, do início do evento. mas não tem problema, eu apresento aqui. Tá. Então tá. Então a gente combinou o seguinte, Regiane. A gente segue a sequência que tá lá, Thaís primeiro, Jorge segundo e Regiane terceiro. Todos os três apresentam e depois deixa a discussão para o final para ter certeza ali que a gente consegue dividir mais ou menos o tempo para cada um, tá bom? Aí, se você surgir alguma dúvida, vão anotando aí para a gente discutir no final, já que é uma sessão mini, né? Nesse sentido, tanto de número de trabalho quanto de participantes, tendo em vista que já é sexta-feira à tarde, né? Então, obrigado, Rosana. Pode soltar aí o segundo trabalho, intitulado. Boa tarde a todos. Voilà, Circular Economy and Solid Waste Management, e certamente eu vou dizer o mesmo daqui a pouco. Obrigado, Rosana. Boa tarde a todos os participantes do CMA de 2024. Eu me chamo Jorge e hoje venho apresentar o trabalho intitulado Circular Economy in Solid Waste Management, a framework proposal based on the case of the Federal District, Brazil. Esse trabalho faz parte da tese de doutorado do Wender Freitas, né? Ele é doutor em desenvolvimento sustentável pelo CDS da UNB. Nós somos colegas de grupo de pesquisa e ele me convidou então para trazer esse paper, né, aperfeiçoá-lo para o SEMEAD. Atualmente eu faço parte do time de pesquisadores do Centro de Inovação da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Bom, para introduzir, a gente traz 3 relatórios aí que alertam para essa problemática, né? O relatório do Banco Mundial, então, em que diz que a produção de resíduos sólidos é crescente, assim como a de poluição atmosférica e contaminação da água. O das Nações Unidas, evidentemente, que
lançaram os ODS e tornaram um grande guia para o desenvolvimento sustentável até 2030, né, com suas 169 metas, e o outro relatório do Distrito Federal, em que mostra que de todos os resíduos coletados em 2022, só 5% dos resíduos recicláveis secos ali foram recuperados e só 13% da fração orgânica, né? Então há muito o que melhorar. Bom, na literatura, a gente observou pelo menos 3 gaps, né? O Bokel, quando diz ali que faltam estudos que investiguem o papel do governo na implementação da Circular Economy, né? A professora Simone, quando diz que carece mais investigação sobre esse relacionamento entre público e privado, né? Como que esses gestores estão caminhando para um Circular Business Model, e outros trabalhos em que diz respeitos sobre a necessidade de construir uma gestão de resíduo sólido mais circular. Bom, com isso, então, elaboramos 2 questões de pesquisa, uma ligada à investigação de desafios, oportunidades e estratégias com os atores, e o segundo, então, visando criar um framework para analisar essa transição. Então, esse é o objetivo básico do trabalho. Fato é que nós, brasileiros, geramos mais de 1 quilo de resíduo sólido por dia, né? E esse número vem aumentando nos últimos anos, e a proposta da economia circular é justamente sairmos da ideia do take, make, dispose, né? Para que a gente possa, então, manter o valor dos produtos, prolongar a vida útil desses materiais. E isso também pode representar benesses, né? Benefícios para a economia, como a criação de empregos, o crescimento. Então, essa desmaterialização não só economiza materiais, né, recursos naturais, como também traz crescimento econômico. E o framework da Ostrom já foi aí utilizado diversas vezes, amplamente na literatura, sempre nesse intuito de contribuir para a gestão de recursos compartilhados, né? E basicamente ela divide ali em fatores externos, zonas de ação e onde nós queremos chegar, né? Então esse framework, trazendo para um caso brasileiro, já foi utilizado para analisar turismo de base comunitária em comunidade quilombola aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo, por exemplo, tá? Metodologicamente, esse trabalho é um trabalho qualitativo, aplicado, fez uso de análise documental, de entrevistas semi-estruturadas e visitas in loco, né? 12 pessoas foram entrevistadas, então, nessas 3 categorias: governo, setor produtivo, né, empresarial e sociedade civil e cooperativas de catadores. Esse trabalho passou pelo Comitê de Ética da Plataforma Brasil, foi aprovado, né? As entrevistas foram online e em loco também, e passaram pela análise de conteúdo do tipo categorial temática, né, ensinado pela Laurence Bardin. Bom, fato é que o Distrito Federal contém 35 regiões administrativas, né, cidades, né, e 4 empresas, então, fazem a varrição, a coleta, a destinação desses resíduos. Nós contamos com pontos de entregas voluntárias no DF também. Tem até aplicativo do SLU, que é o Sistema de Limpeza Urbana, informando a população sobre a hora da coleta, né, que dia e que tipo de material vai buscar. E trabalhos também indicam, né, da importância de garantir o engajamento de diversos stakeholders para fazer essa cadeia funcionar. Bom, temos problemas de infraestrutura no Distrito Federal, ali frases, né, trechos da entrevista com um catador, por exemplo, já demonstra que não há compatibilidade entre os materiais que eles têm, os equipamentos que eles têm e a qualidade do material que chega nas cooperativas, ainda muito contaminado, né, ainda muito problemático nesse sentido da reciclagem. Então, alguns trabalhos indicam aí a importância desse agente ambiental para a recuperação da fração seca dos resíduos urbanos, né, do catador, então. O lixão da estrutural, que foi fechado pelo governo em 2017, era considerado o maior da América Latina, e agora nós temos em Brasília o aterro da Samambaia,
que a previsão é que dure 13 anos até 2030, mas diante do volume de resíduos que está sendo enviado, já se sabe que não vai durar tanto assim. Aqui algumas fotos da visita em loco que o Wender fez a essa estrutura fabril que nós temos lá no DF, onde parte dos cooperados atuam, né, separando lixo, fazendo a triagem dos resíduos, né? E aqui já demonstrando o nosso framework, né, que separa ali as variáveis externas com uma arena de ação, bem como os critérios de avaliação e os resultados esperados. Então, o framework é composto por essas quatro partes e convido aqueles que ainda não tiveram contato com o trabalho poderem baixar, fazer o download, dar uma olhada, que a gente conseguiu captar, então, a partir dos entrevistados, fazer os desafios, né? Como o baixo nível de coleta seletiva, a restrita extensão da vida útil do aterro e oportunidades como criação aí de novos negócios, de consultorias ambientais, né? E estratégias estão sendo utilizadas, né? Como essa mídia espontânea, incentivos financeiros para coleta seletiva, entre outros que aproximam os atores, né? Então, esse é o framework que convido vocês a conhecerem lá no paper que está disponibilizado no site, né? E para finalizar, a gente indica que o nosso trabalho atingiu, então, os dois objetivos, que era levantamento de oportunidades, desafios, estratégias, bem como a criação do framework, né? Ah, ele relaciona aí público-privado de uma maneira mais próxima, e isso foi algo positivo que o trabalho fez. Tem limitação, evidentemente, né, por conta das escolhas metodológicas, já se imaginam trabalhos mais quant para contribuir para agregar os resultados quali, e nas futuras investigações aí a gente imagina o uso de novas tecnologias, o monitoramento da legislação que vem aí de forma crescente, né? Trazendo desafios e oportunidades também. Bom, essas são algumas das referências. O nosso muito obrigado, né? E fico à disposição da audiência para dúvidas posteriores. Obrigado e boa tarde a todos. Bom, gente, então essa foi a nossa apresentação, né, do trabalho do Wender, que eu tive a honra, né, de pegar depois de construída e melhorar e aperfeiçoá-lo, então, para trazer para o SEMEAD, tá? Seguindo, então, a sequência das apresentações, a gente convida a Regiane Lopes Rodrigues e, conforme combinado, a gente faz as discussões quando ela concluir, tá? O trabalho da Regiane está intitulado Exportações de Serviços e Crescimento Econômico Brasileiro. A Regiane vai ter 8 minutos, tudo bem, Regiane? Se passar Tudo. um... Vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Sim, Sim? ainda não em modo apresentação. Ah, eu já coloquei em modo apresentação. Peraí, vamos ver. Deixa eu sair de novo. Isso. Não tá indo em modo apresentação e nem passando. Não, ainda não. O que que a gente sugere é que você já coloque em modo apresentação primeiro e depois compartilhe a tela. Tá. Então vamos lá. Vou colocar em modo apresentação. Rosana, fica à vontade, tá? Para tomar um café, para espantar esse sono aí que já chegou. Sexta-feira é terrível mesmo, né? Então fica à vontade, tá, Rosana? Que é isso. Não, Aqui ontem só tá. teve. Porque tem vários amigos meus do doutorado aqui em São Paulo, né? Então Uhum. ontem, vamos sair, vamos sair. Eu digo, vamos, só que eu me arrependi já. Então, haja Red Bull, né? Jorge, não estou conseguindo expandir. Ele Não? expande para mim, mas para vocês não. Vocês conseguem Tá. visualizar? Eu apresento assim, se não tiver problema. Pode Não, ser? sem problemas, sem problemas. Então vamos lá. Vou Então tá, apresentar bem Regênia, rapidinho.
partir de agora você tem 8 minutos, mas se passar um pouquinho também não tem problema, tá? Porque a gente está tranquilo de tempo. Tá. Quando, O meu. quando faltar 2 minutinhos, eu te aviso aqui, tá bom? Tá bom, eu consigo Ti- te ver. Boa É, apresentação para você. Obrigada. Meu nome é Regiane Lopes Rodrigues, eu fiz meu doutorado em economia aqui na UFO, em Uberlândia, né? Eu vou apresentar o trabalho derivado da minha tese, é o meu terceiro ensaio da tese, denominado Exportações de Serviço e Crescimento Econômico Brasileiro. A relação entre exportações e crescimento econômico, ela já foi amplamente investigada empiricamente em inúmeros trabalhos, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento nas últimas décadas. Porém, ainda não há um consenso na literatura, principalmente nas economias emergentes, quanto à existência de efeitos benéficos das exportações sobre o crescimento do PIB, e também não há um consenso da relação de causalidade entre as variáveis. Então, se é exportações que estimulam o crescimento ou se é o crescimento que estimula as exportações, que são as hipóteses, né, export-led growth ou growth-led export. Então, além disso, a maioria dos estudos ele foca nas exportações de mercadorias ou nas exportações totais, e existem poucas pesquisas que enfatizam o rápido efeito dinâmico do setor de serviços nos últimos anos. Com isso, o objetivo do nosso estudo foi analisar empiricamente a relação entre as exportações de serviço e o crescimento econômico brasileiro no longo prazo, verificar se esta relação ela é alterada conforme as especificidades de cada atividade de serviço. Então, a gente analisou tanto o setor de serviços agregado quanto desagregado em diferentes atividades. E, por fim, a gente buscou investigar a direção de causalidade entre o PIB e as exportações de serviço. Para atingir esses objetivos propostos, nós utilizamos dois métodos. O primeiro foi estimações por meio de modelos autorregressivos de defasagem distribuídas, né, o ARDL, utilizando dados trimestrais de 1996 a 2023, e esse método foi utilizado para verificar aí a relação de cointegração e as elasticidades de longo prazo entre as variáveis. E o outro objetivo, que é verificar a direção da causalidade entre o PIB e as exportações de serviço, a gente utilizou a abordagem de Toda Yamamoto, a causalidade de Granger. Os resultados do primeiro, né, para ver aí a relação de cointegração, são esses daqui, são os resultados do modelo do ARDL. A gente observa que exportações de serviço agregado, ele tem um impacto positivo sobre o PIB, né? Aqui o coeficiente é positivo e significante. E desagregando os serviços, a gente vê que exportações de serviços de transportes também contribuem positivamente aí para o crescimento do PIB, serviços de viagens, serviços financeiros, serviços governamentais e outros serviços. Somente serviços de reparo que foi negativo. Só que uma observação que eu já adianto é que, apesar dos coeficientes terem sido significantes, a magnitude foi pequena, né? Então, você vê lá que ele é 0,10, 0,04, então eles foram bem pequenos. E para verificar aí a causalidade de Granger por Toda Yamamoto, a gente observa que não há uma relação única, né? Eu estava testando a hipótese Sport-Left Growth, mas na verdade a maioria dos setores corroborou a hipótese ao contrário, né? Que é exportações que gera crescimento, que é do PIB em relação às exportações. Então, eu
encontrei significância do PIB para exportações de serviços agregados, do PIB para exportações de serviços de reparo, do PIB para exportações de serviços de transporte, do PIB para as exportações de serviço financeiro e do PIB para as exportações de serviços culturais e para outros serviços. Então, na verdade, corroborou a hipótese ao contrário do que eu estava testando. A única que corrobora a hipótese, né, Sport Lab Growth aí, é essa de exportação de serviço de viagem, que ela tem uma direção, né, bidirecional. Ela vai tanto das exportações de serviço de viagem para PIB, quanto do PIB para exportações de serviço de viagem. Então, ela corroborou as duas, né, a Sport-Led Growth e a Growth-Led Sport. Esses resultados, né, diferentes, aí a gente vê que tem alguns setores de serviços que não têm significância, então não há causalidade, né, tanto em uma direção quanto da outra direção. Isso mostra que o setor de serviço é muito heterogêneo. Esse foi um resultado da minha tese, né? Eu provei aí com dados empíricos que o setor de serviço ele realmente é muito heterogêneo. Então, em relação aos resultados do meu trabalho, eu observei que as Dois exportações de minutinhos, tá, serviços. Regiane? Tá. Eu observei que as exportações de serviços apresentaram aí baixa contribuição ao desempenho da atividade econômica brasileira no longo prazo. Como eu falei, os coeficientes são significantes, mas pequenos, né? E alguns serviços modernos, como propriedade intelectual e de telecomunicação, computação e informações, eles não apresentaram contribuição para o aumento do PIB no longo prazo do país. Esses dois serviços aqui, né, os serviços considerados modernos, eles são fundamentais para os países alcançar um maior desempenho de crescimento econômico por meio da criação de riqueza, geração de emprego de qualidade, participação das cadeias de valores globais, e eles não estão contribuindo, né, no nosso país. Então fica assim, os resultados, né, desse estudo fica como um alerta para os formadores de políticas no Brasil, para que eles façam aí um planejamento de longo prazo para tentar direcionar recursos e esforços, né, inovativos que possibilitam uma transformação estrutural da economia, fomentando esses serviços, esses segmentos capazes aí de exercer o maior efeito multiplicador sobre o crescimento econômico. Então, tipo assim, a intenção, quando eu comecei a escrever a minha tese, era tipo, a indústria não está indo bem, mas o serviço vai nos salvar. Eu, infelizmente, terminei a minha tese falando, olha, se a indústria não está boa, o serviço também não está indo para um caminho adequado, né? Então, fica aí como um alerta que o setor de serviço no Brasil, apesar de ser o maior, não está contribuindo tanto para o crescimento também, não. É isso. Obrigado, Regiane. Primeiramente, parabéns né, pelo respeito ao tempo. Foram 7 minutos e 50 segundos. Então, a gente conseguiu ouvir um pouco, né, da tua tese. A gente tem certeza que ela é muito mais ampla, né, muito mais profunda, mas o tempo que a gente tem aqui no evento é pequeno mesmo. Entretanto, eles preparam esses minutos para que a gente possa discutir, né? Então, teremos aí pelo menos 50 minutos para fazer essa conversa, tá? E o que que a gente imaginou? Seguir a sequência das apresentações, tá? Eu preparei, evidentemente, eu pude ler o trabalho de vocês, e tecer comentários, tá? Então, desde já. é, São comentários visando a construção, tá? São críticas positivas nesse sentido de tentar, tentar imaginar que vocês vão levar esse trabalho adiante para uma publicação, tá? Então, por favor, nada pessoal aqui. O que que eu imaginei? Eu posso falar um pouco e aí daqui a pouco eu abro para vocês também para fazerem comentários sobre o trabalho da Thaís, tá? Então vamos começar lá pelo negócios circulares, motivações, identidade e capacidade dinâmica para o empreendedorismo circular. Bom, como não poderia deixar de ser, né? A gente elogia a escolha do tema, né? O tema é sempre
o primeiro fator a ser levado em consideração. Será que isso ainda é relevante? Será que isso é algo novo, né, para se trabalhar? Então, de fato, né, não dá para imaginar que a gente vai fazer uma transição de uma economia linear, né, que é aquela que extrai, aquela que produz e aquela que descarta, um modelo clássico que a gente tem aí desde a Revolução Industrial, né, que a gente vai conseguir fazer essa transição para um modelo circular sem a participação dos empreendedores, né? Então, sem dúvida, é um tema excelente nesse sentido de chamá-los, né, de provocá-los para entender que pessoas precisam assumir riscos em busca de lucro, como ela deixou claro, né? E além dos ideais, para além dos ideais. Então, ideal é importante, mas ninguém enche a barriga com o ideal, né? Precisa lucrar também. E é isso que a gente discute em business, né? Sobretudo nessa área socioambiental. Então, a gente está sempre tentando equilibrar ali os três pilares da sustentabilidade, né? Então, parabéns pela escolha do tema. Sem os empreendedores é difícil imaginar uma transição dessa acontecer. Bom, aí na literatura, né, também, quando a gente lê bastante sobre circular economy, há um entendimento de que, poxa, a economia circular vai gerar empregos verdes, né? A gente tende a querer acreditar que uma nova economia é possível, né? E esses empregos verdes são gerados por quem? Pelos empreendedores, né? Então, isso ressalta a importância do tema que a Thais escolheu, né? Que depois ela conta um pouco se é da tese dela, em que pé está a tese dela, se a gente já pode fazer o download ou ainda não está disponível. Daqui a pouco eu abro para você contar um pouquinho, tá? É, algo, algo que eu senti falta na sua apresentação. Eu primeiro assisti a apresentação e depois fui ler o paper. E aí eu senti falta na apresentação e depois eu entendi bem lendo, que é a questão da indústria de produtos ecológicos, né? O nome ficou assim dúbio se a gente imaginar, poxa, será que ela está falando de setor de manufatura, né? Da produção, da industrialização ali de produtos eco, ou ela está falando do segmento, do setor de produtos ecológicos, né? Então, claro, 8 minutos é pouco, mas deixou essa dúvida. E quando eu fui ler, é que eu entendi que se tratava do setor de uma forma geral, né? E aí a minha dica é tentar deixar evidente isso em oportunidades futuras que você possa vir a ter, né? Seja na defesa oficial ou em outros trabalhos, tá? Bom, eu achei bem legal que ela trouxe as contribuições do paper já na introdução, então, né, demonstra ali a contribuição gerencial, contribuição teórica. Logo de cara, isso alivia um pouco a ansiedade do leitor, né? Ou já demonstra ali o que ele pode vir a agregar daquele trabalho. E essa é uma boa prática, tá? Que a gente vê aí nos papers internacionais publicados nos top journals, né? A gente vê essa preocupação dos pesquisadores em colocar as sugestões, as contribuições logo na entrada, tá? Então, uma outra sugestão ali, né? Ou não, ou já vou te perguntar algo antes de prosseguir. A minha pergunta, ou minha primeira pergunta, para você interagir um pouco, era com relação ao Atlas TI, né? Eu, nós, como seres qualitativistas, né, a gente gosta desse tipo de análise, desse tipo de coleta de dados, mas eu já usei o NVivo, gosto muito do NVivo, mas nunca usei o Atlas TI. Conta pra gente um pouquinho, você recomenda o uso? Você já usou o NVivo e achou melhor usar o Atlas TI ou não? Foi sua primeira experiência?
E aquela primeira figura, né, a figura um, ocorrência das capacidades dinâmicas, né? É um gráfico legal visualmente, assim. Foi o Atlas Take que te deu? Conta pra gente um pouco do software. Beleza, então, Jorge, obrigada pelas considerações, né, e pela leitura atenta. Eu sei que vão vir mais contribuições, mas já agradecendo de antemão. Então, só para responder e contextualizar também de onde surgiu esse artigo, é um pecado dizer que não tem nada a ver com a minha tese, mas ele é um artigo de disciplina, né? É, a gente, o ano passado, finalzinho do ano passado, a gente cursou a disciplina de dinâmicas territoriais e empreendedorismo dentro do doutorado. E aí a gente olhou, né, diversas correntes do empreendedorismo, e aí nós fomos instigados a buscar, né, uma dessas correntes e trabalhar um artigo em cima disso. E aí eu tinha muita certeza, dentro do que nós tínhamos estudado, na disciplina a gente não estudou empreendedorismo circular. A gente estudou empreendedorismo sustentável. Então eu tinha plena certeza que eu iria desenvolver o meu artigo, né, na temática do empreendedorismo sustentável. E aí comecei a fazer algumas buscas e apareceu esse bendito termo, empreendedorismo circular. Primeiro, eu tive bastante dificuldade de entender que eram coisas distintas, né? Tanto é que ali no meu artigo eu tentei fazer uma amarração, né? Porque um acaba vindo, derivando do outro, eles se relacionam em certos momentos, em certas características. E aí ele surgiu assim, sendo sincera, nunca tinha ouvido falar esse termo, muito embora eu pesquise economia circular desde 2021, ainda não tinha me deparado com este conceito de fato. E aí me instigou a entender um pouquinho mais e entender como que isso, né, acontecia na prática. Então, realmente, a questão da indústria de produtos ecológicos, ouvindo o teu comentário, faz muito sentido, né? Eu estou me referindo ao setor, porque a gente tem, na nossa amostra, de fato, algumas indústrias mesmo, né, da indústria, da área têxtil, né, que trabalham com produtos ecológicos têxteis. Então, temos também algumas outras empresas que trabalham, por exemplo, com tijolos ecológicos, né, que seria, digamos, mais da construção civil. Então, não é uma indústria propriamente, né, é um setor ou até talvez um segmento, mas já anotei aqui para dar uma olhadinha para deixar bem claro o que que tem ali nessa pegada. E em relação ao Atlas TI, eu nunca usei o NVivo, nem nenhum outro software de análise. O Atlas é o primeiro que eu testei e gostei muito. Então, já fazem quase 2 anos que eu utilizo ele e eu gosto bastante, né? Principalmente por esses gráficos. Ele permite, né, a criação desses gráficos de ocorrência, né, da relação do código com o documento. Ele também permite algumas análises em tabelas, né? Eu prefiro sem mais o gráfico, mas ele também gera algumas tabelas. A gente consegue fazer redes, né, a conexão dos conceitos, né, das nossas categorias e tudo mais. Então, é um software pago, acredito que a grande maioria também seja, né, desses softwares de análise qualitativa. Mas eu tenho uma licença de estudante, para 6 meses está em torno de 250, R$ 260. Então, como eu tenho diversas, né, a minha característica é predominantemente qualitativa, então eu uso bastante e acho que ele atende muito bem, né, o que a gente faz dentro das análises de conteúdo, principalmente. E aí eu já utilizei ele para conduzir a análise de entrevistas, como foi o caso desse artigo, e também para a condução de revisões sistemáticas de literatura, de fazer a categorização da revisão sistemática. Então, eu tenho, assim, pontos positivos não faltam. Eles estão em constante, inclusive hoje de manhã eu estava trabalhando com ele, teve uma atualização, então frequentemente ele atualiza. E ele tem algumas questões de inteligência artificial agora, que eu particularmente não curti muito, mas ele promete fazer uma codificação com a inteligência artificial. Eu não gosto dos resultados, particularmente, mas ele tem essa funcionalidade aí que talvez, quem sabe, futuramente, com as próximas atualizações, vá se aprimorando. E mais recentemente, ele abriu uma espécie de, assim, para entender o que que ele fez, o que que ele tem ali de funcionalidade, é quase que um chat GPT dentro do Atlas TI. Você consegue, por exemplo, selecionar o documento, né, a entrevista, o artigo que seja, e fazer perguntas para um chatbot ali dentro do Atlas, e ele vai conversando com você sobre aquele documento.
Então, assim, para o que eu trabalho, para o que eu faço, eu acho ele muito bom, né? Mas não tenho realmente um comparativo. Nunca, eu meio que fiquei na zona de conforto. Gostei desse aqui, me atendeu e eu acabei trabalhando com ele. Mas acho bem legal, assim, principalmente a parte gráfica dele, porque ela corrobora, né? Ah, a reconfiguração foi a que menos apareceu. E aí você coloca esse gráfico que mostra, né, realmente a frequência dos códigos, eu acho que deixa a análise mais robusta, né, na minha percepção. Muito bem. Onde é que eu assino aí para comprar? Parecia uma vendedora falando. Eu brinquei, a gente fez uma oficina de Atlas TI esses dias e eu brinquei, gente, nós não somos representantes comerciais, não estamos ganhando nada disso, mas a gente realmente Sim. gosta bastante da ferramenta. Que legal. Por favor, me convida. A gente já está conectado lá no LinkedIn, né? Uhum, Então, quando você for fazer uma perfeito. outra dessa, lembra da gente, porque aí eu ainda pretendo usar o NVivo aqui na minha próxima pesquisa, né? Mas é o que você falou, por já conhecer, a gente acaba optando ali pela segurança, né? Uhum. Mas ele não tem todas essas capacidades aí. Sem dúvida, a revisão sistemática ele faz e análise categorial temática também, mas eu não ouvi falar ainda de integração com inteligência artificial nem nada. Então, muito obrigado pela sua explicação. Agora eu convido a audiência, né, para se tem algum comentário sobre o trabalho da Thaís. Queria só saber a tua percepção sobre esse conceito, né, de empreendedorismo circular. Eu queria tirar dúvida se esses autores Rei e Magnani são os seminais, de 2022 ou não? Na verdade, os que criaram, que trouxeram esse conceito é o Zucchelli e Urban de 2019. Aí Ah, esses outros artigos ali, eles acabam trabalhando em cima desse conceito do Zucchelli e Urban. tá, Então mas a tua, eu ousaria dizer que o seminal e o primeiro surgimento do termo é ali de 2019. mas na tua percepção é um conceito que se sustenta realmente, assim. Sim, na minha percepção, sim. Uhum. Só uma das dificuldades que eu tenho, ou que estou tendo com esse artigo especialmente, inclusive veio dos revisores, é a diferenciação do conceito de empreendedorismo circular e de economia circular. Né? Isso foi pontuado pelos revisores, que ainda está um pouquinho nebuloso ali, que eu preciso trabalhar um pouquinho mais para mostrar as interfaces, mas também mostrar como que são construtos diferentes, né? É porque é complicado. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que a economia circular, assim, na prática, assim, é difícil a gente identificar algum empreendimento que consiga efetivar mesmo a economia circular, porque no contexto geral, no Brasil, a gente, enfim, Sim, como o Jorge trouxe no trabalho dele, né? Exato. Até a seleção das nossas empresas que participaram da amostra, a gente foi, né, pesquisando pelos sites, por redes sociais e identificando práticas alinhadas à economia circular, né? O posicionamento delas, elas se denominando como empresas circulares para compor a nossa amostra, porque senão não faria sentido, né? A gente ir para entrevistar, enfim, a empresa aqui da esquina e tentar achar características do empreendedorismo circular. Então, a gente buscou empresas que estão alinhadas com a circularidade para tentar começar a entender como que isso tem se comportado aqui. Mas eu concordo total contigo, porque tem empresas que mas dizem que fazem e não fazem. Ou tem aquelas uhum, empresas que nem sabem o que é o conceito e estão totalmente alinhadas com o fechamento do ciclo, né, no seu processo produtivo. perfeito. Mas não percamos as esperanças, tá, Rosana? Assim, Não, como é porque, ao contrário, pior já estivemos, exatamente, mas é que ainda né? está um pouco longe, assim, para de repente se caracterizar, se auto, Sim, não, né? sem dúvida. Por isso que a Sim. gente, Eu sou a gente empreendedor chama. circular, tipo, oi, deixa eu dar uma olhadinha aí na tua política de gestão de resíduos, por exemplo. Tu vai Por ver, isso que a gente fala em transição, né? Por isso é, que a gente fala que não é do dia para a noite, né? A economia linear está aí há séculos, então é, realmente não vai ser rápida essa mudança.
né? Assim, a política nacional, não sei se vocês estão sabendo, mas nós já temos uma política nacional de economia circular. Em dezembro, fiquem atentos aí que isso eu ouvi da Cici Alves, que é uma das cabeças lá do Ministério, e ela, numa palestra, ela disse que em dezembro vai abrir uma consulta popular, tá? Então nós acadêmicos, vamos poder opinar sobre a Política Nacional de Economia Circular, que está quase aí já sendo sancionada. Só faltam os últimos ajustes nesse sentido de participação democrática, né? De abrir para a sociedade antes. Então, legal, Thaís. Nesse sentido também, né, da sua coleta de dados, já encaixo uma pergunta aqui também, que a gente sabe, né, que a taxa de aceitação é muito baixa, assim, sei lá, eu consegui 53 entrevistados na minha tese, mas foram meses, assim, com mais de 200 pessoas que eu busquei para conseguir 53, né? Entre deputado, desembargador, né? Pessoas, assim, importantes, sem tempo, né? Então, eu fui redondamente ignorado por, sei lá, 70% das pessoas que eu procurei. Então, como que foi esse approach, né? Você pegou uma lista de 5.000 organizações e conseguiu 15 entrevistas, né? Isso para alguém quantitativista ali, igual a Regiane, ela não compreende esse percentual tão, né, baixo. Mas, poxa, como que foi esse approach para conseguir essas 15 as pessoas corajosas para abrir os... Bom, Jorge, também teve um esforço da turma de mestrado envolvida nisso, né? Justamente porque a gente tinha, como a Prof. Simone também estava ministrando uma outra disciplina relacionada à economia circular, então a gente juntou esforços. Foram mais do que um pesquisador, fazendo esses convites, então a gente conseguiu atingir esse número, mas não fui somente eu que conduzi as entrevistas. Então teve uma, vamos dizer assim, uma equipe envolvida, né? Até as entrevistas acabaram resultando em outros artigos também. É, então, a gente conseguiu fazer essa exploração a partir da base. Então, mandava contato via rede social, via LinkedIn. Eu, particularmente, tenho experiências muito positivas com o LinkedIn, inclusive para coleta de dados quantitativos, assim, é fantástico. Super recomendo, né? Eu tive, inclusive, aí para minha tese, né, fazendo um parênteses, no LinkedIn foi a forma mais assertiva de conseguir retorno dos participantes. Então, a gente fazia convite por rede social, tentava identificar o CEO ou, né, alguma pessoa mais da alta direção, né, realmente para tentar encontrar o fundador ou a pessoa por trás do negócio efetivamente, né? E aí a gente fazia esses convites mediante o aceite, né? Mas realmente não foi fácil. No começo a gente achou que não ia dar certo, né? Todo mundo tem um momento de querer desistir da pesquisa porque acha que não vai funcionar. Mas como a gente estava aí com o apoio da turma também, acabou rendendo bons frutos e a gente conseguiu aí um número legal de entrevistas. Mas preciso fazer, né, esse parênteses que não foi um esforço apenas meu nesse sentido, realmente contou com a participação dos colegas também. Muito bom, obrigado pela humildade aí, né? Porque é isso, né? A gente, enquanto pesquisador, precisa compartilhar suas estratégias, né? Eu também recomendo o LinkedIn aí, é uma plataforma muito útil, né? E legal. Outra sugestão, né, do seu trabalho, principalmente também na escrita, é explicar se as entrevistas foram do tipo estruturadas ou semi-estruturadas, né? Pode parecer um detalhe, mas quem está lendo ali fica na dúvida: poxa, será que esse roteiro era flexível o suficiente para ela adicionar uma pergunta, subtrair uma pergunta, né? Tinha algum tipo de subjetivismo ali na hora, né? Para ter uma obtenção maior dos resultados, ou não, né? E assim, conhecendo o time da professora Simone, né? Eu sei que vocês vão levar para o inglês e vão tentar uma publicação fora, né?
mas publicando em português, eu sempre recomendo algo que a Regiane lembrou ali, de trazer as palavras estrangeiras em itálico, né? Startup, framework, né, que são palavras que a gente usa bastante, às vezes até esquece que são palavras de origem estrangeira, mas a norma culta nos pede para botar em itálico, né? Então, vou publicar em português, aí então lembrar de fazer esses ajustes, né? Que mais, assim, eu gostei que na fala você citou, não deu tempo de trazer trechos de entrevistas, mas lá lendo o seu paper dá para ver que ela construiu tabelas bem interessantes, assim, para mostrar como categorizou, sabe, a partir da fala dos sujeitos. Então, isso dá bastante credibilidade para o trabalho, né? Então, nos 8 minutos não deu para trazer, mas achei muito bom. A tua tabela 2, né? Como você trouxe ali dimensão, categoria, suporte técnico, né? Você discute com a literatura, com artigos recentes de 2022, em 2023, né? Ali, caminhando para o fim, então, você ressalta as contribuições do paper na contribuição final, mas não deixa muito claro também a limitação do estudo, tá? É claro que você fala, poxa, pesquisas posteriores podem ampliar o estudo em países emergentes, né? Então, assim, dá a entender que a sua limitação é o tamanho da amostra, mas não deixa bem claro, assim, assumir mesmo, né, nossa limitação. Então, é importante quando for levar um trabalho à frente, tá? Então, a última perguntinha era com relação a transcrição do YouTube. Ela gravou os vídeos, gente, depois subiu para o YouTube e depois pediu para o transcritor, né, o transcritor lá do próprio YouTube fazer essa transcrição. Aí depois ela mesmo conta, né, essas coisas metodológicas são interessantes para trazer, para compartilhar com os pesquisadores, né? Aí depois ela mesma assume que a transcrição no YouTube não foi tão satisfatória e elas mudaram para a transcrição do Sonix, né? Então conta pra gente aí como é que foi essa experiência com o YouTube e com essa outra plataforma que eu também nunca usei, Sonix. Na verdade, não que não foi satisfatória. Não sei por que motivo alguns vídeos não transcrevia. Ele dava erro. Então, as que nós conseguimos transcrever, era bem legal, era boa, e questão assim de 30 segundos a transcrição estava disponível. Dentro do que eu já utilizei de ferramentas, essa do YouTube é muito boa, principalmente porque ela é gratuita e não tem nenhum tipo de limitação de extensão da entrevista, nem nada. Então, ela até tem uma extensão no Google Chrome, que eu tenho ela aqui instalada, mas infelizmente não são todos os vídeos que ela consegue transcrever. Ainda não descobri o motivo, se tem alguma questão de formato do vídeo, alguma coisa relacionada a isso, mas tem alguns vídeos que ela simplesmente não transcreve, ela não consegue fazer esse trabalho. E aí, dentro do que eu já utilizei de plataformas pagas, o Sonix AI é um dos que eu acho mais assertiva, é o que dá menos trabalho, entre aspas, para fazer a correção, das transcrições. O do YouTube era ótimo, né, em função da gratuidade e da rapidez, mas a gente teve um pouquinho mais de trabalho para fazer, né, ouvir a entrevista, fazer a correção e fazer toda, né, a conferência da transcrição foi um pouco mais trabalhosa. Mas considerando, né, que não é nem um pouco barato esses softwares de transcrição e fazer na unha, né, fazer à mão é muito demorado, a gente já leva horas para fazer a conferência, né, que dirá fazer a transcrição propriamente dita. Então ele dá um suporte assim bem legal, mas infelizmente não são todos os vídeos que a gente conseguiu, né, pelo menos no nosso caso, através dele. Então ele Entendi. tem Então o algumas Sonix é limitações. pago e com uma licença estudantil você conseguiu. Isso, consegui. Ele Legal. tem um tempinho de é,
algumas Teste, né? horas de teste, enfim, que aí a gente conseguia gratuita, né? Porque sobraram poucas entrevistas que não conseguiram ir gratuitamente ali pelo do YouTube, então a gente foi, né, fazendo os testes gratuitos de 30 dias, aproveitando ali, e aí conseguiu sair mais em conta o pagamento, né, desse software. Legal, obrigado a dica. Para essas 53 entrevistas que eu fiz da tese, realmente eu paguei algumas profissionais para fazer a transcrição, né? Essas pessoas que colocavam no mural lá da universidade, né? Transcrição, aquele clássico. Normalmente é o pessoal das letras, né? Que está fazendo um dinheirinho extra ali. E foi ótimo. Mas algumas também, para não ficar muito caro, eu fiz com o Google Docs. E é o que a Thaís falou, assim, tem que ir ajustando ali. Né, você dá o play no vídeo, no áudio, aí o áudio vai saindo, o Google Docs vai transcrevendo, e ali você vai ter que ir pausando para ajustar na medida que for transcrevendo. Então, a ferramenta gratuita ela é boa, pero que tem essas limitações, né? Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário, sugestão para Thaís? Ou podemos ir adiante? Só queria saber se ela usou o Transcriptor alguma vez para poder comparar com esse outro software que ela usou. Eu usei na minha dissertação o transcriptor. Na verdade, a Prof. Simone tinha a licença dele e aí ela me repassava. Mas olha, não te digo assim, um que é melhor ou pior. É assim, na mesma linha, o mesmo serviço, vamos dizer assim, para fazer as correções. O que eu gostei do Sonix, aí eu não sei porque do transcriptor eu não cheguei a operacionalizar ele diretamente, né? Como a Prof. Simone fez essa gentileza de jogar os áudios para mim ali e depois me repassar a transcrição. No Sonix você consegue pedir para ele identificar se é o speaker 1 ou o speaker 2. Então ele consegue já mais ou menos organizar para você as falas, né? Às vezes dá uns errinhos ali, ele acaba juntando a fala de um e de outro, mas isso eu achei um ponto positivo que eu não sei se no Transcriptor tem essa função, mas no Sonix conseguia fazer essa identificação, né, de quem estava falando aquela frase. Muito bem, Thaís, muito obrigado por todos os seus esclarecimentos, né? Seus compartilhamentos. Como sempre, foi de grande valia ler o seu trabalho e aqui também participar contigo. Bom, vamos adiante então para os comentários do segundo trabalho, né? Que eu tive a oportunidade de ser coautor, derivado da tese do Wender, que é parceiro de Geologs, né? Então, fazer o jabá aqui do nosso grupo de pesquisa, quem não segue lá no Instagram, Geologs é o grupo de estudos avançados em logística e supply chain management, né? Da Universidade de Brasília, que eu fiz parte, fiz a graduação e fiz o doutorado lá, e eu sou colega do Wender, e estamos aqui então abertos a comentários, críticas e perguntas do trabalho. Na verdade, Jorge, a percepção que eu tive falando agora de uma engenheira ambiental relativamente frustrada que trabalhou com gestão de resíduos sólidos municipal, eu vejo que é um grande desafio, né? E que bom que a gente tem pesquisadores que optam por olhar para esse desafio e tentar trazer algum tipo de solução. Porque eu vejo que a economia circular é sim uma possibilidade para a gestão de resíduos sólidos municipal, mas a gente tem um desafio gigantesco porque a gente precisa do engajamento das pessoas, né? Eu vi que vocês pontuaram muito bem essas questões, né? O envolvimento dos catadores. E eu entendo que o nosso maior desafio aí dentro do contexto que vocês pesquisaram é justamente conseguir engajar as pessoas nesse processo. Porque eu trabalhei no setor público e eu ouvia muito que a responsabilidade pelo lixo era da prefeitura, que eu pagava uma taxa de lixo e eu não precisava me preocupar. E a gente teve bastante, né, fez bastante trabalhos relacionados a isso e não conseguimos avançar
para a coleta seletiva, pelo menos na minha cidade, né, onde eu trabalhava. Saí do setor público já tem mais de 6 anos, mas ainda a cidade não tem a coleta seletiva implementada, né? E aí, se a gente for olhar lá para a nossa política nacional de resíduos sólidos, isso já era para estar fluindo há bastante tempo, né? Então, eu acho bem desafiador, né, a proposição que vocês fizeram, mas gostei bastante do framework final. Eu tenho, de tanto a Prof. Simone me instigar a fazer frameworks e figuras, eu gosto bastante de olhar para essas composições gráficas, né, e ver porque ela sistematiza muito bem, né, como nós estamos e como nós gostaríamos de ser futuramente. Então, acho que é bem bacana essa percepção. E já trazendo um pouquinho para a discussão, puxando esse gancho da política nacional, Jorge, qual é a tua percepção? Pelo que eu entendi agora, tu está em São Paulo, né? Mas acho que você morou em Brasília, se eu não me falha a memória. Como que é a tua percepção em relação a essa política da Nacional de Economia Circular? Eu tenho um pouco de ceticismo de será que a gente não está só com mais uma política que vai ser mais uma política nacional de resíduos sólidos, só versão 2024, sabe? Eu fico meio me questionando em relação a isso, porque parece que a gente ainda precisa avançar muito na base, sabe? Legal, Thaís. Obrigado aí pela provocação. De fato, é desafiante. Eu acho que a gestão de resíduos sólidos urbana, ela é caótica, né? Porque a gente vê as tendências. A tendência é a humanidade ficar menos rural e cada vez mais urbana. A tendência é o crescimento populacional. Então, a gente, em 2050, né? Atualmente nós somos 8 bilhões de pessoas. Em 2050 seremos 10 bi, né? Então seremos mais pessoas vivendo na cidade e mais pessoas consumindo mais, né? Porque a tendência de consumo também é crescente. Então, se a gente olhar para as estimativas, a gente fica bem triste, né? Bem frustradão. Mas aí é que mora a nossa oportunidade também de fazer isso menos caótico, né? A Rosana de Belém do Pará, né, Rosana? Sabe mil problemas que lá tem também de saneamento, que certamente alguém, Catarina, não tem ideia se não pisar lá e ver o urubu com porco, com chorume, né? Aquela realidade tensa que eu vi em Rondônia, que eu vi em Brasília também, né, no lixão da estrutural. Então, assim, eu acredito que essa tentativa do governo de unir a economia circular a uma política de neoindustrialização, né, que é a NIB, que eles estão chamando. Então, assim, a economia circular surgiu como um conceito industrial. Isso a gente viu na literatura, né? Então, assim, trazer isso a uma realidade brasileira, somar com biodiversidade, somar com uma nova política de industrialização, de incentivos fiscais, que está previsto. Já tem a Lei Rouanet da Reciclagem, que é desse ano também, né? Que vai conceder 1% de redução de imposto às empresas que contribuírem para programas de reciclagem, né? Então, assim, são tentativas que precisam ser feitas. Então, acho que o primeiro passo é esse. Ah, será que essa nova lei vai ser só mais uma lei? Não sei. Provavelmente, mas é o primeiro passo, né? Então, todo o trabalho que a gente lê também nesse sentido de caminhar positivamente, os países que caminharam para uma inclusão social, para um aumento nesses índices, o marco legal, a base regulatória é o primeiro passo. Então, assim, sem lei ninguém dá um passo. Nem o empresário dá um passo, porque ele não é cobrado, e nem o gestor público dá um passo, porque ele não tem ali essa segurança jurídica. Então, sem lei a gente não caminha. Então, por isso que eu defendo ela e qualquer outra que vier nesse sentido de expor aquilo que a gente pesquisa, que é a Circular Economy, né? E a gente defende, evidentemente. Tá bom?
Mas sem dúvida, depois da sessão, a gente pode continuar essa conversa, nas redes sociais, né? Uhum. Com É, certeza. E a gente sempre busca, né, nos nossos estudos, a gente sempre, né, tenta fazer implicações práticas, implicações para políticas públicas, né? Então, sim, acho que eu já anotei aqui na minha agenda essa questão que você mencionou, né, da consulta pública, porque eu acho que nós que somos, né, que somos pesquisadores, né, por exemplo, o seu colega que, né, fez visitas em loco, você também já trabalhou indo nos locais e vendo a realidade. Eu acho que é muito é. importante nós, enquanto pesquisadores, nos envolvermos também nesse processo. Porque, como você muito bem pontuou, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, a realidade que É. faz sentido para mim não é a realidade que se adequa, né, ao que acontece Isso, no e aí a Norte, gente no tem que bater Nordeste. palma para essa tentativa, pelo menos, entendeu? De, poxa, vamos construir uma política? Vamos, mas vamos lá, vamos ouvir os atores, vamos ouvir empresários, sabe? Tipo, então, tá havendo esse diálogo Que e legal. isso é legal para a democracia. Legal? Podemos ir para o último paper? Eu vou só colocar aqui no chat, mas assim, a Regiane e a Thaís estão convidadas, certamente, mas eu acho que é mais fácil você, Jorge, ir nessa Expo Catadores, que vai ser aqui em São Paulo, de 18 a 20 de dezembro. Então, Eu vai tô haver lá, com certeza. Estarei lá os dessa. 3 dias. Que legal que você está por dentro. Vamos nos ver lá então, Rosana? Se eu estiver aqui, sim. Se eu estiver em Belém, aí eu já não sei. Ah, entendi. A família fica chamando, eu imagino, fim de ano. É. Vamos agora para a Regiane. Tá certo. Vamos lá então. Obrigado pela dica, Rosana, do evento que vai acontecer em São Paulo no dia 18 a 20, né? Vou aproveitar para rever amigos e coletar dados, claro. Obrigado, gente, pelos comentários do segundo trabalho. Vou levar, para o Wender as considerações e chamo então Regiane para finalizarmos a sessão. É, Posso começar então, antes de passar? Pode. Tá. Então, Regiane, meus parabéns, tá? Primeiro, é muito bom saber que faz parte da sua tese de doutoramento também, né? Essa é uma etapa, né, que foi concluída. Você já terminou ou já defendeu? Defendi em junho. Em Defendeu em junho. junho desse ano. É, 26 de junho. 26/6. Ah, que legal. Bom, eu esqueci de falar para a Thaís já caiu, ou já saiu, né? De realmente avaliar ali, tá? Não esqueçam. Bom, Regiane, muito legal. Parabéns, né? A mais nova doutora da roda, né? A gente fica feliz de ver o time crescendo, porque no Brasil a gente sabe das dificuldades, né? Então, basicamente, as minhas sugestões de melhoria, se você for levar esse trabalho para uma publicação, tá bom? Minha primeira sugestão é atualizar a literatura, né? Não sei se chegaram a te falar isso na banca, mas é importante citar os seminais, claro, dos anos 70, dos anos 80, mas também é até mais relevante, eu diria, ali na introdução, você mostrar que este ainda é um assunto quente, né? Poxa, exportações de serviços e crescimento econômico brasileiro. Será que isso ainda é relevante na atualidade? Como é que eu vou saber disso? É trazendo gaps na literatura, né? Trazendo lacunas de outros pesquisadores recentes que disseram que isso ainda é relevante de ser pesquisado, né? Então, a minha primeira sugestão é essa: é você dar uma boa atualizada na literatura, porque eu vejo lá que a maioria das suas citações, por exemplo, na introdução, tem mais de 10 anos. Né? E aí vai gerar essa dúvida no leitor, né? Será que esse problema ainda é um problema? Claro, nós brasileiros a gente já tem essa hipótese de que
ainda não foi resolvida a questão do crescimento, né? O PIBinho está aí todo ano para nos mostrar que ele é muito aquém do que poderia ser. Mas, cientificamente falando, é legal botar referências recentes para mostrar que há um trabalho ainda interessante. Bom, também gostei do fato de você ter levado para a introdução as suas contribuições acadêmicas, as suas contribuições gerenciais. Acho que isso soma muito, já para instigar o leitor ali a encarar as próximas páginas, né? É, teria um cuidado maior também na parte de citação, né? Eu não vi erro, estão todas lá, mas é na inclusão de mais citações em algumas frases. Vou te explicar um pouco. Tem algumas frases que merecem citação. Por exemplo, quando você fala, mesmo existindo uma vasta literatura que confirma a validade empírica da hipótese, ELG, né? Calma aí. Quais, né? Quais são esses trabalhos? Que vasta literatura é essa que confirma a validade? Então você tem que mostrar para o leitor que você tem domínio do que já foi publicado. Olha, essa ferramenta eu estou utilizando porque a vasta literatura foi essa, aquela, né? Então, algumas frases precisam ser referenciadas. Ainda na continuidade você diz. Há trabalhos que lançam dúvidas sobre a relação de causalidade entre exportações e o crescimento econômico. Há trabalhos, mas que trabalhos? Né? Quando chega no final da frase, eu quero ver que trabalhos são esses. Então, essas afirmações incisivas, assim, elas precisam ser referenciadas, né? E isso vai dando credibilidade para a tua pesquisa, à medida que a gente vai vendo que você está falando com base em outros autores, né? So, welcome back, Thaís. Bem-vinda de volta. Eu avisei, Mudo, tá mudo. eu avisei a Rosana pelo WhatsApp, deu uma queda de energia aqui, desligou tudo, eu tive que ir lá reiniciar o roteador para voltar a conexão, mas tudo certo. Eita, tá parecendo os blackouts de São Paulo? Mais ou menos. Bom, então já deixar aí, tá, gente? O link está disponível no chat, tanto eu coloquei quanto a Rosana. Por favor, avaliem lá. E eu estou fazendo aqui as minhas considerações de melhoria e também os elogios que devem ficar para o trabalho da Regiane, tá? Então, quando você diz, né, nesse sentido de necessidade de atualização de referências, por exemplo, né, você fala, nas últimas décadas foram realizadas inúmeras tentativas pouco frutíferas para a liberalização do comércio de serviços. Poxa, nas últimas décadas, eu falo, caramba, nas últimas décadas. Quando foi isso? Aí você coloca uma referência de 2005 para fazer essa afirmação, né? Aí eu falo, poxa, nas últimas décadas, mas há 20 anos atrás, então ele está se referindo a 90, 80, né? Quais décadas ela está se referindo? Então, as referências têm que estar aí concatenadas com aquilo que a gente quer dizer, né? E aquilo que a gente quer dizer, se está falando da contemporaneidade, tem que usar referências mais recentes, tá? Bom, gostei bastante da sua sessão de evidências empíricas. Então, a Regiane criou, dentro do referencial teórico, uns 6 parágrafos, 7 parágrafos, uma subseção ali contando evidências empíricas. Então, ela demonstra que tem conhecimento de trabalhos anteriores que usaram aquele método para fazer análises semelhantes, né? Isso serve aí para nós, né? Nos instigar a procurar trabalhos parecidos na literatura, né? Que realizaram e mostrar que de fato é relevante, né, se pesquisar isso. Então, não é porque o trabalho foi feito lá no Japão que não pode ser aplicado aqui, né? Não é porque o trabalho foi feito em outra região, do PIB de outra região, é que não pode ser aplicado aqui. Então, eu gostei bastante da sua subseção
evidências empíricas. Bom, gostei também ali do fato de você mostrar que usou proxy, né, para inflação, usou umas variáveis dummies como Covid, então achei isso bem inovador, né? Eu não sei se isso é comum, assim, ah, Necessário. das pessoas que já estão fazendo trabalho depois da Covid já assumem. Depois Conta isso a aí. Covid bagunçou total os dados. Tá difícil estabilizar modelo. Você pega modelo, foi uma quebra gigantesca, assim, ainda mais exportações que teve um impacto. Então, os meus modelos que eu estava bonitinho, lindo, maravilhoso, que eu tive que atualizar os dados, a hora que você entra em 2019, teu modelo não estabiliza de jeito nenhum. Então, você precisa usar as dummy, porque teve muita quebra, dado que eu estou trabalhando com séries temporais, né? É necessidade. Você vai ver muito. Entendi. Não, mas que bom que você lembrou desse fator aí, né? É, Depois conta pra gente, né? Qual software que você usou, né, para fazer esses cálculos todos? O quão bom em programação você precisa ser, ou nem tanto assim? Você imputa e os outputs saem mais ou menos organizados? Que nós aqui somos qualitativistas, né? Então a gente lê, a gente entende o que você quer dizer. Inclusive isso é um elogio, tá? Porque a Regiane traduz do Quant para palavras, para uma linguagem compreensível. Então, por exemplo, quando ela fala em outras palavras, vírgula, depois de 1000 contas, ela fala em outras palavras, vírgula, aparentemente, o Brasil apresenta uma desvantagem comparativa nesses serviços modernos, visto que não possui capacidade de fornecer e exportar serviços com maior sofisticação. Ou seja, ela consegue traduzir, né? Em linguagem palatável. Conta pra gente como que você faz operacionalmente essas contas. Eu utilizei o eViews, né? O eViews, para a série temporal, ele é bem didático, vamos dizer assim, né? Porque ele tem a parte de programação que você consegue programar como se fosse um stata, né? Você coloca aquele monte de aspas, símbolozinhos para ele te gerar, mas o eViews ele tem essa parte, mas ele tem o clique-clique, né? Então você entra para você gerar um modelo, você tem lá, você clica, ele vai te dar vários modelos, você escolhe o modelo, é como se você tivesse selecionando opções, né? Então você quer rodar um método, você clica para onde você vai rodar um método. Ele vai te dar vários métodos possíveis que você pode rodar. Você escolhe o método que você quer. Aí você clica nas variáveis que você quer rodar um método. Então não é só por programação, né? Você tem as opções de ir clicando nas alternativas e fica muito mais fácil do que você rodar um stata, por exemplo, que você joga um monte de letrinha ali, torce o dedo para rodar e acha que aquilo ali deu certo, né? Não é muito visual. Então, o eViews ele é mais amigável, na minha opinião. Bacana, obrigado. Alguém da plateia gostaria de fazer comentários finais? Na verdade, eu tenho mais uma curiosidade que você comentou ali das tuas variáveis. Eu sou completamente, né? Deu para perceber que não sou da sua área de pesquisa e eu fiquei curiosa. Quando você falou ali que a tua variável do setor de viagens, eu acho, que ela tinha as duas relações, né? Tanto de, não lembro qual que era o termo. Esse contexto dessa variável, ele tem alguma característica específica para ela ter apresentado esse comportamento, ou isso não foi o do teu interesse, tipo, você não se aprofundou nisso? É mais uma curiosidade mesmo de... Não, não me aprofundei. A única, vamos dizer assim, eu não analisei especificamente, né? Foi um ponto de crítica na banca, isso, já adiantando. Um dos setores deu sinal negativo, né? De reparos, e eu também não investiguei por quê, né? Eles me questionaram, né? De investigar o porquê sim e o porquê não, né? Eu só utilizei os resultados de uma maneira genérica mesmo, que foi isso que eu tinha mencionado
da divergência de resultados, no meu caso, né? É um ponto favorável porque a questão é que, tipo, você vai estudar um setor, você utiliza muitas análises do setor agregado. E o setor agregado, ele não corresponde às atividades particulares, não corresponde, né? É que nem você utilizar médias. Né? A gente sabe que na média ninguém é daquele jeito, né? Média não Não representa serve para ninguém. muita coisa, né? Não representa ninguém. Então, é a mesma coisa de você utilizar um setor, fazer análise de um setor a nível agregado, você não está bem analisando. Então, a gente desagregou, né? O ponto-chave da minha tese foi justamente falar: olha, o serviço é heterogêneo, muito heterogêneo. Então, se muitos trabalhos na literatura sobre indústria já está desagregando o setor industrial, por que, que ainda está utilizando serviços a nível agregado? Um dos motivos é que é um setor com poucos dados ainda, né? É difícil você ter dados desagregados, mas existem, né? Não são tantos, mas existem. Já dá para fazer pesquisa, já tem mais de 20 anos de dados, já dá para fazer algumas análises. Então, eu analisei, as minhas conclusões foram essas é, de gerais, assim, né? Olha, você Sim, vê sim. que Nós, dentro do enquanto setor banco, várias coisas podem acontecer. Então, assim, não dá para você generalizar tudo. Mas, Thaís, meio que especulando, né, dado aí que você tá por curiosidade, se a gente parar para pensar, né, você tem aí a relação de viagens, né? Você acaba tendo muito o setor de serviços de viagem, ele é um setor que ele tem, vamos dizer assim, não tem tanta sazonalidade, entendeu? Tipo, você tem sazonalidade no ano, mas não é um setor assim que tem, por exemplo, como que eu vou te explicar? Vamos pegar um serviço de transporte. Serviço de transporte, ele é motivado mais pela indústria. Então, se a indústria aquece, o setor de serviços aquece, entendeu? O setor de viagens do jeito que é lá, né? É mais por pessoas, assim, você não depende de outro serviço influenciando o serviço de viagem. Então, tipo, viagens gera crescimento, crescimento gera viagem. Né? Se você tá mais rico, você vai viajar. simples Então, assim, né? então acaba que é uma via de mão dupla, assim, mas eu não investiguei, não, só tô Sim, especulando que eu tô E falando assim, até não E é até tão. porque, né, Regiane, a gente não tem braço para fazer tudo o que a gente gostaria, né? A gente olhar para os nossos exato, dados e ver exato, que deu negativo, né? Como despertou essa exato. minha Eu ia curiosidade, comentar isso, eu né? imagino em você, né? Por isso que eu perguntei se por acaso tu tinha chegado num Mas superentendo, né? justamente o comentário deles é que, tipo assim, é os serviços de reparo. O que que é esse serviço de reparo? É um serviço muito relacionado com a indústria, entendeu? Que tem serviço de transporte, é um serviço muito relacionado com a indústria. Apesar de ser um serviço, é um serviço relacionado com outro setor. Então, por que que reparo deu menos? Tipo, o que estava acontecendo com a indústria? A indústria estava a commodity estava superaquecida, não estava aquecida, então é essa relação que eles querem que eu faça, entendeu? E eu acho que essa relação do setor de viagens já não é tão óbvia assim, tipo, não é Sim. um serviço que você demanda tanto de outro setor, é um serviço que você pode separar. Gente, o papo tá bom, mas é meu dever como moderador, o chato do corte, né? Então, eu achei que foi muito boa, né? Pra vocês verem, a gente achou que poucas pessoas não ia dar tanta resenha, né? E olha só, já ultrapassamos do horário. Então, três apresentações, as primeiras apresentações, depois a discussão, mais ou menos 20 minutos para cada ali trabalho, né? Sem contar os oito da apresentação. Então, eu considero uma boa sessão. Agradeço imensamente, Rosana, pelo apoio, Regiane, por compartilhar conhecimento, né? Thaís também, essa bondade todas de vocês de tornar essa tarde, né, divertida e ao mesmo tempo construtiva, tá, gente? Então,
fica o meu convite para a gente continuar se falando ali, LinkedIn. Eu posso mandar as anotações que eu fiz para a Thaís, para a Regiane, tá? Desejo a todos, então, um bom fim de semana, né? Tá começando a partir de agora. Não sei quem que trabalha ainda, mas Rosana eu sei que vai explorar um pouquinho dos barzinhos paulistanos. Tchau, gente. Uma boa noite Verdade, a gente. todos. Obrigada, foi um Tchau, prazer. tchau. Foi muito Olha, bom. estou seguindo lá. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, Tchau. pessoal.